Nesse vídeo eu vou falar sobre uma empresa que não é tão conhecida na bolsa, mas que pode atrair muitos investidores, afinal de contas ela está num ramo que tem uma barreira de entrada muito grande e que, claro, nós vamos analisar os números e perceber que a empresa em 2021 para 2022 trouxe números muito melhores e que, claro, para esse primeiro trimestre de 2023 pode ser que ela traga números tão interessantes que pode ser que suas cotações elas disparem. Então, se você quer saber exatamente o que eu estou falando e, claro, ter uma noção a respeito desta companhia, eu vou dividir esse vídeo pelo menos em duas partes. Primeira delas, eu vou explicar um pouco de como que a empresa ela funciona, o que ela faz, qual o ramo de atuação dela, e depois eu vou para um pouco da parte de números e mostrar um pouco ali da parte da DRE, que é do demonstrativo de resultados que ela trouxe, e no final das contas eu vou dar ainda a minha perspectiva a respeito deste ramo de negócio e do que eu imagino que pode acontecer com essa empresa. Então, se você tiver interesse em saber tudo isso, fique comigo para logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, para a gente iniciar, eu vou trazer vocês aqui para o próprio site da RI, para que a gente tenha exatamente a noção do que é a empresa e como a empresa ela se apresenta para o público. Então, para que a gente tenha uma noção, essa empresa, o que ela faz? Ela está aqui na parte de logística integrada. Basicamente, o que ela faz? Ela está aqui na parte de transporte hidroviário. Então, é só você imaginar, por exemplo, aqueles grandes navios que fazem o transporte de cargas como minério de ferro, açúcar, milho e grãos, e enfim, são esses basicamente os produtos aqui que a Hidrovias do Brasil ela tem atuação mais forte, mas claro, ela não se restringe ou se limita a isso. Só que é interessante você saber, na verdade, que uma boa parte aqui dos resultados da empresa, elas vêm de um tipo de transporte que está mais relacionado com a cabotagem. O que seria a cabotagem? A cabotagem ela está, na verdade, relacionada com o transporte, claro, em navios muito grandes, só que através de rios, enfim, trechos navegáveis que são um pouco mais complexos de se operar. Por quê? Complexos de se operar não talvez pelo tipo de material que você transporta ou pelo tamanho do navio que você tem lá, mas é que na verdade em alguns momentos os rios eles suportam menos carga. Então eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Imagine que para que você consiga trafegar naquela determinada área, você precisa que o rio ele esteja num determinado nível. Mas quando você olha e vê quanto que o nível do rio está, você percebe que se você levar o seu navio com todo o peso, você vai ficar encalhado, porque o peso que você está transportando lá dentro, o rio ele não consegue te levar. Então existe sim esse problema que é muito diferente, por exemplo, em empresas grandes, por exemplo, como MSC, como a Cosco, que elas fazem majoritariamente o seu transporte em oceano. Então no oceano você não tem esse risco, na verdade você tem outros riscos, mas esse não é um deles. E a Hidrovias do Brasil, por ser algo muito peculiar, ela atua nessa parte de cabotagem. Olhando especificamente aqui para os trajetos que ela tem, e nós já vamos entrar um pouquinho sobre o tipo de direito que elas têm ali para explorar isso daqui. Nós temos hoje, por exemplo, que ela tem pelo menos 4 rotas logísticas e ela traz aqui que ela tem o corredor norte do Brasil, ela tem a hidrovia Paraguai-Paraná, ela tem essa rota de cabotagem do Porto de Trombetas e ela tem aqui também o Porto de Santos. O que é mais interessante para nós seriam esse segundo e esse terceiro ponto logístico que eles têm, porque esses daqui são os maiores e que trazem maiores resultados para dentro da empresa em função do nível, do tamanho da concessão que eles têm. Como eu comentei, essa empresa ela precisa de uma concessão porque ela precisa de uma autorização para funcionar nesses rios. Na verdade, é só você imaginar o seguinte, imagina quanto que da questão ambiental, quanto que de flora e fauna vão ser afetados, por exemplo, por passar um navio desse. Então é só você imaginar, por exemplo, que alguns trechos que não seriam alagados por conta da própria natureza do rio, eles vão ser alagados por conta exatamente de quando aquele navio passar. Então é só você imaginar que tem o rio, e aí quando passa algo muito pesado, muito grande naquele rio, aquela água ela transborda para os lados. Então, consequentemente, isso faz com que órgãos ambientais eles exijam algumas licenças para que você consiga funcionar. E claro, para que você opere num rio, você precisa de uma concessão. Claro, não só do governo, mas você precisa também do estado e algumas vezes até de algumas licenças que são municipais e algumas concessões também que são municipais. E claro, quando você tem, por exemplo, o Paraguai aqui, você está falando da União, que é uma concessão muito mais custosa, vamos dizer assim. Então, olhando basicamente, essa daqui é a formação da
ideia geral do que a Hidrovias do Brasil faz. Então nós já sabemos que ela faz o transporte por navios, não só no oceano, mas no oceano ela faz mais nessa linha costeira, que é na parte aqui de Santos, e nas outras ela faz muito por cabotagem, que é por rios por dentro aqui do nosso Brasil. Olhando aqui no site do RI, eu achei extremamente interessante isso daqui que eles fizeram, porque eles colocam numa linha cronológica o que aconteceu na Hidrovias do Brasil. Primeiro, é interessante nós sabermos que só em 2021 que ela iniciou as suas negociações em bolsa. E claro, eu quero deixar bem explícito que foi em 2021, porque nós vamos ter logo, que eu vou mostrar para vocês os dados, uma questão muito sensível que afeta essa empresa. Então, só para que a gente tenha uma noção histórica aqui da empresa, em 2010 nasceu a Hidrovias do Brasil como um projeto inovador de logística para integrar a América do Sul. Então, basicamente essa é a finalidade, essa é a meta que nós temos na Hidrovias do Brasil. Em 2011 eles fizeram a abertura do primeiro escritório fora do Brasil, lá no Paraguai, que nós sabemos que lá no Paraguai eles têm essa forte economia, vamos dizer assim, essa forte possibilidade de explorar aquele canal do Paraná com o Paraguai, e eles fazem esse tipo aqui de transporte, que eu comentei a cabotagem, mas algumas pessoas talvez possam não entender exatamente, mas essa daqui seria a cabotagem. Nós estamos falando desse transporte aqui, que é basicamente um rio, e aí ele vai transportando essa carga aqui, que provavelmente está aqui nesse navio, e que está sendo empurrado por esse outro menor, e que vai, consequentemente, levar as cargas. Então, isso daqui é a cabotagem para que a gente saiba efetivamente do que se trata. Em 2012, nós já temos aqui algo diferente. A Hidrovias do Brasil, ela fecha o primeiro contrato de minério de ferro com prazo de 25 anos. Olha só, interessante. Nós sabemos, portanto, que nós temos um contrato muito longo, no qual nós vamos ter, de uma certa maneira, uma receita, entre aspas, previsível. Por que previsível? Lembra que eu comentei que nós temos aquele problema de o rio ele ficar mais baixo e não conseguir efetivamente transportar a quantidade ideal ali de minério, tanto que aquele navio ele poderia transportar? O que acontece? Quando você não consegue transportar, você acaba não ganhando. Isso é quase que uma questão lógica, mas é interessante você ter essa noção, porque se você vai investir nessa empresa, você tem que enxergar que não vai existir uma condição de navegabilidade 100% em todos os momentos. Então, sim, é possível que exista uma condição ótima para a navegação por diversos meses. Só que imagina que em um mês ou dois haja uma condição de navegabilidade um pouco complicada ou talvez um pouco atravancada por qualquer questão, seja mesmo ambiental, de um rio mais seco, baixas chuvas, ou até mesmo uma outra questão ambiental que possa afetar aqui. Então, é interessante você saber que ainda que o minério de ferro e haja um contrato aqui bastante longo, e se eu não me engano ele fez um contrato aqui com a Vale, é muito interessante você saber que existe sim um risco aqui por detrás. Em 2013, o que eles fizeram? Assinatura do contrato para transporte de grãos no Corredor Norte. Mais uma vez, como eu comentei, não só vive de transporte do minério de ferro, mas também da parte de grãos. E aqui nós estamos dentro de um dos navios que eles têm lá. Eu acho muito interessante essa foto aqui, porque a gente não tem a noção de que dentro desses navios possam caber, por exemplo, diversos equipamentos, ou que ele seja tão grande assim a ponto de transportar tudo isso aqui. Em 2014, o que eles fizeram? Eles iniciaram a operação de grãos no Corredor Sul também, mais uma vez aqui na cabotagem. Olha só que interessante essa foto que mostra mais uma vez um pouco mais perto para que a gente consiga enxergar o que essa empresa efetivamente faz. Em 2016, ela iniciou sua operação no Corredor Norte e fez a aquisição da operação de cabotagem, que, como eu falei, esse é o core business da empresa, é o que ela faz de principal. Depois eles fizeram a operação de fertilizantes e cabotagem. Em 2018 eles fizeram a emissão de títulos de dívida no mercado americano, que são esses bonds, no total de 600 milhões de dólares. Então nós podemos ver aqui que desde 2018, portanto, nós temos uma dívida aqui. Em 2019, o que houve? Uma concessão de 25 anos do terminal do Porto de Santos destinado à movimentação de fertilizantes e sal. Então, como eu comentei aqui com vocês, não só da parte de grãos e minério vive a Hidrovias do Brasil, ela também tem a parte de transporte de fertilizantes e sal. Só que você tem que enxergar que nós temos não só uma diversificação de fontes de receita, porque, como eu comentei com vocês, nós tínhamos lá atrás um contrato, por exemplo, com a Vale de transporte de minério de ferro por 25 anos. Só que, claro, imagina que você fica refém de uma única empresa. Então é interessante você ter, por exemplo, empresas de fertilizante, de sal, de grãos, para que você não tenha um único
uma única fonte pagadora. Dessa forma, portanto, você consiga diversificar dentro do seu portfólio a sua fonte de renda. E aí você não fica à mercê, você não fica na mão de uma única pessoa. Então, enxergando isso, a gente pode continuar. Em 2020, ela fez o IPO da sua companhia com listagem aqui no segmento na bolsa. E em 2021, ela fez a ampliação da operação do Sistema Sul com recompra parcial dos títulos de dívida emitido lá em 2018 e com a emissão de mais dívida aqui na casa dos seus 500 milhões de reais. Então, como eu tinha comentado com vocês, essa empresa ela fez o seu IPO ali no ano de 2020, mas muito que nós vamos ver aqui no gráfico dela está relacionado com o ano de 2021, porque ela lançou o seu IPO mais ou menos aqui em setembro, então não teve muito tempo para algumas questões macroeconômicas afetarem a empresa. Bem, indo para a parte 2 desse vídeo, eu preparei para vocês aqui alguns slides que eu vou trabalhar um pouco dos resultados aqui que nós temos por detrás. Então, nós temos aqui a questão da quilotonelagem, o quanto que efetivamente foi transportado em cada um desses aqui. Então, nós temos o corredor norte, a navegação costeira, o corredor sul e Santos. Então, como eu comentei com vocês, o corredor norte ele é o principal em relação à movimentação de carga. Então, efetivamente, nós temos aqui esse como sendo um dos principais motores da empresa no sentido de movimentação, não só, claro, de quantos quilos que estão sendo transportados lá, mas também de receita. Afinal de contas, essa empresa, assim como qualquer outra de transporte, ela ganha muito por aquilo que ela transporta em relação ao seu peso. Então, olhando para essa questão específica aqui, é interessante nós notarmos que houve um progresso de 2021 para 2022. Mas aqui em 2021 houve uma questão muito peculiar. Em 2021, eu olhei ali os resultados do RI da empresa e eles fizeram uma entrevista com até então líder da parte de relação de investidores e ela comentou que em 2021 nós tivemos um impacto muito significativo durante 3 meses em que alguns rios eles estavam em condições péssimas de navegabilidade e em alguns deles inclusive não foi possível fazer o transporte de cargas. Então nesses períodos nós tivemos uma redução significativa. Portanto, se olharmos de ano contra ano, sim, houve um aumento aqui na casa dos seus quase 40% de volume transportado. No entanto, é importante nós lembrarmos que em 2021 houve sim um impacto ambiental bem específico que, claro, vai gerar essa movimentação toda. Então, se nós tirarmos talvez esse impacto negativo, claro, sem ter uma noção efetiva de quanto poderia ter sido esse transporte, mas nós temos aqui uma variação bem interessante na casa dos 40%, mas ainda que nós desconsideremos que houve aquele evento, se colocarmos aqui uma variação positiva de 20%, 15%, ainda assim é algo bastante interessante. Nós temos aqui na questão da receita líquida operacional, ou seja, quanto que efetivamente de caixa aquela operação toda dela gerou, nós temos também um aumento de 44%, chegando aqui a quase 1 bilhão e 800 milhões. Mas calma, é interessante, antes de você olhar para esse número grande aqui de receita líquida operacional, olharmos para outro slide que eu acho que esse é um dos mais importantes aqui dessa empresa. Aqui nós vamos enxergar a questão das margens dessa empresa, nós vamos enxergar as questões de lucro e eu vou fazer isso com vocês aqui para que a gente consiga fazer com bastante calma. Então, depois que enxergarmos aquela receita líquida que efetivamente veio para a empresa, nós vamos fazer aqui a dedução de alguns custos, vamos fazer dedução de despesas com o pessoal e tudo mais e vamos chegar efetivamente no valor. Então, nós temos aqui o EBITDA. Como eu falei em alguns vídeos para vocês, o EBITDA não é um indicador que eu gosto de analisar como forma de olhar exclusivamente o lucro. Mas nessa empresa eu quero frisar essa parte do EBITDA, porque nós vamos ver que é uma empresa extremamente alavancada. Alavancada no sentido de que ela tem muita dívida. E quando você faz o indicador da dívida sobre o EBITDA, nós temos efetivamente um indicador preciso de como que a empresa está com a saúde financeira dela. Por isso que eu quero frisar aqui o EBITDA. Então, olhando aqui de ano contra ano, nós tivemos um aumento de 57,5%. Então, foi um aumento significativo aqui que nós tivemos, claro, lembrando daquele impacto que nós tivemos ali em 2021. Agora, se olharmos efetivamente para a margem de um e de outro, a margem ela se manteve bastante estável, na casa aqui dos seus 37%, 34%, claro, uma variação para cima e para baixo dentro dessa margem aqui de erro, então talvez uns 35,5% seja a média que essa empresa consiga de margem EBITDA, é ainda assim algo bastante interessante. Agora, o que a gente precisa enxergar no final de tudo isso é como a empresa ela está hoje em questão de saúde financeira. Hoje nós vamos enxergar aqui que ela deu um prejuízo de 8 milhões e 100 mil reais. Então,
Não é um prejuízo tão grande assim, claro, não deixa de ser um prejuízo, mas em comparação com 2021, nós estamos falando de um prejuízo de quase 340 milhões de reais, uma diferença de 97,6%. Então, olhando para tudo isso aqui, qual que é a foto que nós temos da empresa hoje? Primeiro, é uma empresa que fechou 2022 com dívida, é uma empresa que fechou 2022 com prejuízo. Mas muito desse prejuízo vem da onde? E aqui essa é a parte que eu queria trazer para vocês. A parte do cronograma de pagamento de dívidas dessa empresa e para você enxergar o quanto que ela está alavancada. Antes de olharmos para esse gráfico aqui, para esse cronograma de amortização, eu quero ler essa parte aqui com vocês que eu até destaquei. Que a alavancagem da empresa, ela reduziu. Sim, ela reduziu e ela estava em 5 vezes e foi para 4,8. E olhando, claro, trimestre contra trimestre, ela coloca aqui que caiu de 6,5 para 4,88, mas eu quero olhar grandes números com vocês. Então, olhando em grandes números aqui, vendo que o EBITDA em relação à sua dívida ficou em 4,88, significa de uma outra maneira o seguinte, ó, tudo aquilo que eu faço vai me gerar um determinado resultado financeiro. Esse resultado financeiro, ele precisa, para que chegue no meu bolso um lucro ou um prejuízo, eu fazer o pagamento das minhas dívidas. Então, o EBITDA dele fala o seguinte, quais que são meus ganhos antes de eu pagar todas essas dívidas? Então, são aqueles 650 milhões. Só que o que acontece? Quando eu faço a dívida pelo EBITDA, eu tenho que ver quantos EBITDAs eu preciso para pagar aquela minha dívida. Então, olhando de uma forma um pouco mais prática isso aqui, significa que eu preciso de mais ou menos quase aqui 5 anos para pagar a minha dívida atual. Então, lembrando desse dado, eu preciso aqui de 5 anos para pagar a minha dívida atual. Então, o que eles falam? Eles têm aqui mais ou menos em caixa 753 milhões de reais. Para o ano de 2023, eles não vão ter muitas dívidas para pagar. Se olharmos aqui, nós temos pouca coisa, então vai ser um ano até que relativamente tranquilo. Para 2024, também não vamos ter uma dívida tão alta aqui que nós vamos ter que pagar, então talvez ainda assim seja interessante. Agora, olha só para 2025. 2025 vai superar o caixa que nós temos e, claro, ainda pagar essas outras dívidas aqui, portanto nós teremos um caixa menor. E olhando para uma empresa que no curto prazo, vamos dizer assim, nos 2 últimos anos, ela trouxe um prejuízo muito grande, será que talvez ela vá ter aqui em 2025 um caixa para honrar essa dívida aqui? Lembrando que, mais uma vez, nós precisamos aqui de 5 anos para pagar todas as nossas dívidas, considerando que o caixa, o fluxo de caixa, na verdade, o EBITDA dele se mantenha e que eu não faça novas dívidas, que não haja nenhuma atualização nas minhas dívidas, que não haja nenhum custo extraordinário, que não faça nenhum investimento. Claro, é importante nós lembrarmos que essa dívida toda aqui, ela foi sim decorrente de investimentos que a empresa fez. Tanto é que, neste gráfico aqui anterior, nós podemos ver que o CAPEX, que basicamente significa o quanto de investimento a empresa ela fez, claro, teve uma redução aqui de 70%, mas ainda assim ela fez um investimento lá em 2021 de quase 1,1 bi. E no ano passado ela fez 321 milhões de reais em investimento. Então é uma empresa que está crescendo, só que ela não pode crescer a custos de não conseguir pagar as suas dívidas, senão aqueles credores que deram aquele dinheiro vão acabar retomando aquele valor. Portanto, enxergando que nós precisamos de 5 anos e que num certo médio prazo, vamos dizer assim, porque até 2025, talvez a empresa ela não tenha caixa suficiente para isso, se ela continuar trazendo esses resultados não tão interessantes, porque 8 milhões negativos, por mais que seja pouco em relação ao tamanho da empresa, ainda assim não gera um caixa suficiente para pagar as dívidas que ela precisa. E se olharmos aqui, por exemplo, para 2031, nós temos uma situação extremamente piorada. Afinal de contas, nós vamos ver aqui que em questão de bonds seriam os títulos americanos, ela está aqui extremamente endividada. Por fim, o que eu mais achei interessante quando eu estava ali ouvindo a parte de relação com investidores dessa empresa, foi que eles disseram, olha, nós tivemos um pequeno impacto na questão de fluxo de dólar e da questão da valorização ou desvalorização do dólar naquele período. Eu achei interessante essa fala porque, de uma certa maneira, não trouxe, a meu ver, uma certa fidelidade com o seu investidor. Porque se olharmos aqui para esse gráfico, eu vou trazer vocês aqui de novo, se olharmos aqui,
o quanto que bonds, são aqueles títulos americanos, ele representa da dívida. Se olharmos aqui, ó, 2025 quase que a totalidade, 2031 também quase que a totalidade. Então, olhando para essa questão específica, sabendo que o dólar ele teve uma disparada muito grande, dizer que houve ali um pequeno efeito cambial não me soou muito justo com o investidor, afinal de contas, sabendo de uma certa maneira que a dívida ela seria em dólar e que nosso recebimento talvez não fosse nessa mesma moeda, seria muito interessante que essa empresa fizesse um hedge financeiro. Eu, particularmente, não estou querendo dizer que a empresa ela está errada e não estou querendo dizer que ela não se protegeu de forma eficiente. Agora, se a empresa, sabendo que ela tem uma dívida em dólar, ela não se protegeu, me parece um pouco problemático quando você alia a isso a uma relação com investidores que não traz efetivamente a real gravidade da dívida da empresa. Agora, se você enxergar de outra maneira, claro, é importante você saber dos riscos que você tem dentro dessa empresa. Só que, por fim, eu vou trazer vocês aqui para Hidrovias do Brasil. Eu vou colocar o ticker aqui, HBSA3, para que a gente olhe aqui o que aconteceu durante todo esse período. Então, pegando do ponto máximo até o mínimo aqui que ela chegou, ela bateu mais ou menos 77,6% de queda. Num período bastante recente, trazendo da mínima até a máxima, ela subiu mais ou menos 58,6%. Então, dá para ver que é uma empresa relativamente volátil e que tem aqui a sua mudança bem brusca de cotação de tempos em tempos, a depender, claro, dos seus resultados. Mas, por que eu falei que eu ia deixar esse gráfico aqui para o final e queria que vocês recordassem que a empresa ela teve seu IPO, claro, em 2020, mas a principal mudança nela aconteceu aqui em 2021. Por quê? Ela é uma empresa muito alavancada em questão de dívida. Não só dívida aqui no Brasil, mas também dívida no exterior. E quando nós tivemos vamos dizer assim, uma inflação artificial aqui no Brasil na casa de 2%, e depois nós tivemos um aumento até a casa dos seus 13%, muito dos títulos americanos, eles se tornaram mais atrativos e, consequentemente, o real perdeu uma valorização nisso. E quando você tem uma empresa muito alavancada e os juros americanos também acabaram subindo muito, você faz com que a sua dívida, primeiro, seja paga em real, mas você tem aquela dívida em dólar, então você já tem um descasamento de moeda. Não só isso, depois do descasamento da moeda, você tem uns juros americanos que era de 1,5% e subiu ali para casa dos seus 4%. Então você dobrou o tamanho da sua dívida em relação aos juros que você paga. Portanto, essa empresa, ela está, ou pelo menos ficou, no pior cenário que ela poderia enxergar para o médio e curto prazo. Afinal de contas, ela fez um grande investimento, já de praticamente década, e não conseguiu, no momento ideal da bolsa, onde ela conseguiu colocar suas ações em negociação e que se capitalizou muito, empregar esse dinheiro de uma forma inteligente. Então, olhando de uma forma bastante clara e de um método de investir em empresas que pagam dividendos ou que têm uma perspectiva de crescimento, hoje a Hidrovias do Brasil ela pode ser uma oportunidade desde que você entenda fatores muito peculiares. Primeiro, juros brasileiros e juros americanos. Se você não tiver uma noção de como que esses dois indicadores eles podem impactar dentro da dívida dessa empresa, eu particularmente ficaria extremamente de fora dela. Afinal de contas, quando você vê que é uma empresa que está dando prejuízo e que para o curto prazo nós temos um caixa tão baixo que não vai ser o suficiente para honrar dívidas que vão acontecer daqui 2 anos, eu particularmente ficaria de fora, porque essa empresa ela pode ser chamada a pagar, pode haver uma garantia ou, pior ainda, ela pode querer emitir novas ações, diluindo o acionista que estava lá dentro e colocando a mercado ações que lá atrás foram negociadas a 7, 8 reais e hoje estão sendo negociadas a 2, 2,50, no máximo ali seus 3 reais. Então, olhando dessa perspectiva, eu não ficaria muito confortável com essa empresa e, claro, essa é apenas a minha opinião e, assim como diversas outras empresas que outras pessoas comentam aqui nos comentários, que deixo aqui para eu analisar, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, não esqueça de comentar se você investe na Hidrovias do Brasil e se você confia ou não nessa empresa por longo prazo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!